Olá, mundo! Boa noite a todos. A gente está começando então agora mais uma edição da Impulso Lives, onde a gente entrevista pessoas aí bastante conhecidas das comunidades, que fazem a diferença na comunidade de tecnologia, de desenvolvimento, design, enfim. E hoje aí a gente trouxe uma pessoa que foi bastante pedida na comunidade quando a gente falou desse formato, que é o Diego, da CTO da Rocket City. Você provavelmente já viu ele em 500 anúncios no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Sou tão conhecido que nem a moça da Udemy ou o carinha lá da Wix. Ou a Betina também. Então, pô, você também pode conhecer o Diego aí com certeza, né? Deve conhecer aí o Diego dos vídeos da Rocket City. Rocket City é uma grande referência em criação de conteúdo e tecnologia, né? E o Diego aí tá na frente aí, acho que na maior parte dos vídeos, né? Do acervo ali, tanto gratuito quanto privado da Rocket City. E daí a gente tem essa parceria com a Rocket City, entre Impulso e a Rocket City, a gente decidiu aí convidar o Diego para bater esse papo. Antes então da gente começar, queria apresentar um pouquinho então a Impulso. Eu vi que tem bastante gente ainda que não conhece a Impulso. A Impulso Network é uma comunidade de tecnologia. Nós respiramos e vivemos uma comunidade. O nosso propósito é trazer conteúdo, conectar pessoas, compartilhar conhecimento, e outras coisas maneiras que a gente faz, como organizar eventos. A gente tem um clube de benefícios, onde você consegue desconto em várias coisas. A gente traz isso sempre de forma gratuita e aberta para todo mundo. Além disso, tem uma porrada de oportunidades de trabalho remoto. Então, se você está aí buscando trabalho remoto na sua vida, a Impulso aí sempre tem boas oportunidades. Inclusive, essa é uma das principais parcerias que nós temos, que a galera sai aí manjando pra caramba da Rocket City e consegue preencher as oportunidades que a gente sempre tem junto aos nossos clientes. Então, a Impulso Network é uma comunidade, de fato, aí, para você estar participando, é aberta, é gratuito. Se você quiser entrar na comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo depois no chat, ou se você estiver assistindo no YouTube, com certeza vai estar aqui na descrição. Beleza? Sem mais delongas, falei pra caramba, sei que vocês não vieram para me ouvir, vocês vieram para ouvir o Diego. Vou passar a bola aí então. Diego, explica pra galera aí quem é o Diego. Show de bola. Então, o Luiz já falou, meu nome é Diego, eu sou o CTO hoje dentro da Rocket City. Eu acho que não tem como falar quem é Diego sem falar quem é Rocket City, porque hoje eu basicamente vivo Rocket City. Então, a Rocket City basicamente é uma empresa de educação focada. Eu acho que dá para botar o ponto logo depois do focada, porque a gente quis trazer uma modalidade nova de educação para o Brasil que a gente ainda não enxergava nas escolas mais tradicionais de educação, seja em tecnologia, que é a questão de trazer foco. Então, por exemplo, na Rocket City a gente nunca explica mais de uma maneira de resolver o mesmo problema. Então, vocês jamais vão ver, por exemplo, a Rocket City ensinando Angular, Vue, React, Svelte, e 4 ou 5 maneiras de reproduzir o mesmo resultado, vamos dizer assim. Então, esse é um dos nossos diferenciais, vamos dizer assim, mas eu acho que basicamente o Diego hoje é o cara que está por trás da parte, como o Luiz já falou, de conteúdo. Então, todo bootcamp, por exemplo, sou eu quem gravo, sou eu quem decido as tecnologias que vão fazer parte do bootcamp, e eu também faço parte como CTO na Rocket City mesmo, esse é meu papel. Então, por exemplo, discussões sobre tecnologia, qual tecnologia a gente vai utilizar aqui dentro da Rocket City, vamos começar com GraphQL, vamos utilizar TypeScript, vamos utilizar serverless, vamos utilizar microserviços, cara, o que a gente vai fazer disso? Geralmente eu participo muito dessas discussões para a gente decidir essas questões. Então, faço meu papel de CTO e faço também o papel de Diego, quem aparece aí nos anúncios de vocês no YouTube, para levar conteúdo, educação de qualquer forma que seja possível. Maneiro. Você comentou aí de ser CTO, né? Você também coda as aplicações internas ou você coordena mais um time? A Rocket City tem um time de tecnologia. Como é que funciona isso hoje? Legal. Então, a gente tem o nosso maior time hoje é o time de tecnologia, só que a gente entende o time de tecnologia da Rocket City como algo meio que sem divisão. Então, a gente não divide aqui
time de tecnologia para time de educação. Então, por exemplo, todo mundo que programa dentro da Rocket City, os softwares internos que a gente tem aqui dentro, e que está cada vez maior esse número de pessoas, também, por exemplo, dá lives para o Bootcamp, também participa fazendo vídeos no YouTube. Então, tem vários vídeos que eu chamo alguém, por exemplo, do time e trago para desenvolver junto comigo. Então, eu, por exemplo, eu codo também, mas eu não tenho, vamos dizer assim, eu não participo do Scrum, eu não participo do sprint. Então, eu não tenho, por exemplo, tu tem que terminar essas 5, 6 tarefas no dia. Não, eu geralmente fico focado e aí tem alguns conteúdos, por exemplo, que a gente tem agora um quadro no YouTube, por exemplo, Behind the Code e tudo mais, que eu pego uma feature, pego alguma coisa que a gente tem aqui dentro e desenvolvo. Então, por exemplo, a gente lançou um quadro agora no YouTube faz aí umas 4 semanas, vamos dizer assim, que eu estou desenvolvendo uma aplicação inteira, né, do 0 ao 100%, que vai ser a nossa aplicação do Rocket City Experience, que é o evento presencial da Rocket City lá em novembro. Então, a aplicação, por exemplo, que os usuários vão poder se inscrever nos workshops, depois vão poder utilizar o feed, ver informações sobre o hackathon, tudo isso. Então, eu estou mostrando todos os bastidores do desenvolvimento dessa aplicação. E é uma aplicação que realmente a gente vai utilizar aqui dentro. Tem mais gente do time participando também do desenvolvimento dessa aplicação, mas eu estou ali diretamente. Uma coisa que a gente defende muito aqui dentro da Rocket é que não tem como alguém ensinar sem estar passando naquilo na vida real. Então, uma coisa que a gente cuida muito é, por exemplo, a gente não coloca alguém para fazer um vídeo no YouTube que a pessoa não tem vivência, vamos dizer assim, no mercado. Não passou por aquilo na vida real. Então, a gente jamais, por exemplo, vai botar uma pessoa para gravar um vídeo falando sobre serverless se ela nunca aplicou aquilo no mundo real. Se ela só leu um artigo e realmente botou aquilo para funcionar. Então, a gente tem bastante esse cuidado para só realmente distribuir conteúdo, o qual a gente entende que está alinhado com o mercado, entende que está focado nas tecnologias que a gente entende como as melhores tecnologias do mercado. E sim, respondendo a tua pergunta, eu participo também do desenvolvimento interno, às vezes com discussões, às vezes codando, às vezes fazendo code review, que é uma das coisas eu acho que eu consigo ajudar bastante também. Então, como eu tenho bastante vivência, eu consigo dizer isso aqui às vezes não está tão performático, isso aqui não está tão legal. Então, essa ajuda mais indireta, vamos dizer assim, eu consigo dar também. Pô, maneiro. Isso que você falou de você viver, né? A parada é muito bom porque se você, tipo, você tem dúvida, alguma coisa, imagina se movimenta uma comunidade, né? Aí se a pessoa não manja, vai ficar, né, tipo, acho que até fere um pouco da credibilidade. Acho que é um problema de muita gente. Eu vejo isso para a galera que cria conteúdo mesmo. A pessoa aprende aquilo e fala, pô, aprendi isso aqui, quero passar para frente. Mas tem muita gente que, né, vou colocar uma coisa porque eu preciso criar conteúdo e tal. Então são duas visões bem diferentes, né? A pessoa que cria de algo que ela quer compartilhar e passar para frente, inclusive até ganhando dinheiro com isso, e a pessoa que quer criar conteúdo por questão de status e tal, acaba não dando certo, né? Que daí você tem um monte de projetos que acabam caindo, né? Mas, cara, me diga uma coisa, acho que é a pergunta mais clichê e provavelmente a gente vai perguntar em todas as lives aqui para os próximos convidados, como que você foi parar na área de tecnologia, cara? Essa não tem como não ter, né? Tipo, a galera quer Eu saber. acho que, assim, das pessoas que eu já fiz essa pergunta, a minha resposta, ela bate bastante. E foi por causa de game, foi por causa de jogo. Então eu jogava muito e eu era, tipo, extremamente viciado. Minha mãe, tipo, escondia o roteador quando ela ia trabalhar, porque senão eu só ficava fazendo isso. Ah, eu jogava, o Victor perguntou qual game. Na época eu jogava muito World of Warcraft, que é um MMO. Golzinho, né, cara? Eu perdi minha vida, basicamente, nisso. Fiquei 7 anos jogando. E aí tinha esse esquema de, cara, minha mãe, meu pai não deixavam eu ficar também tanto tempo no computador, né? Tipo, não estudar, vamos dizer assim. E aí eu falei, cara, como é que eu consigo ficar mais tempo no computador? Então eu teria que transformar. Eu fiquei também bastante tempo jogando Tibia também antes do WoW, mas eu tenho que transformar isso aqui no meu trabalho. E aí eu comecei a fazer curso, fiz curso de design gráfico, comecei com um curso básico, assim, manutenção de computadores. E aí, tipo, naquela minha época, mas assim, eu tinha muito, cara, eu lembro até hoje, eu tinha muito sonho de desenvolver um site. Tanto que eu desenvolvi, o meu primeiro site está no ar até hoje, beleza? E esse site, ele foi feito tipo um Wix da vida, se alguém quiser acessar. É um site feito pro WoW,
Então eu mandei ali no chat, é wowtotal.page.tl. Esse page.tl é um construtor de sites, tipo um Wix. E aí quando eu criei esse site, nossa, eu compartilhava para todo mundo. Eu falava, olha o meu site, cara, fui eu que criei. Aí até se vocês vão ler aí, tem altas coisas escritas por mim lá em 2005, 2006, assim, tipo, umas coisas bem, não sei se foi 2006, 2009, não sei, umas coisas bem esquisitas, assim. E esse foi o meu primeiro site. A partir desse momento que eu fiz esse site, eu falei, caramba, cara, tipo, fazer site é muito massa, cara, eu posso criar cada coisa. E aí, Agora sim, né? Agora vai. e aí eu comecei, pô, daí eu lembro que eu baixei o Dreamweaver para tentar fazer site, porque eu não tinha, eu não sabia muito codar, não sabia nada codar, na verdade, não sabia o que era HTML, CSS, JavaScript. E aí eu fui tentando arrastar as coisas, montar, só que o que acontecia? Eu produzia meio que o site, daí não sabia fazer deploy, eu não sabia onde botar isso, fazia a menor ideia onde jogar esse site. E aí, cara, eu falei, não, preciso fazer um curso nisso. Aí eu fiz um curso na época chamava Web Design, que mexia com PHP e mexia com Flash. E aí eu falei, cara, é agora que eu vou aprender a fazer site. Aí eu aprendi Flash com ActionScript lá, fazia uns botão que quando passava o mouse por cima fazia barulho, assim. Meu site, cara, tudo onde tu passava o mouse por cima ele fazia blu, 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 ia fazendo barulho, assim. O site tinha música. Cara, tudo que eu pudesse fazer, assim, de efeito com Flash, eu fazia. E aí, depois desse curso aí, eu participei também do Instituto Federal Catarinense, aqui em Rio do Sul, que, assim, quem tiver oportunidade, eu acho que é uma das melhores maneiras de entrar, porque, assim, foi 1 ano e meio, só que foi 1 ano e meio muito bem focado, assim. E foi muito legal, lá eu aprendi Pascal, que foi a minha primeira linguagem de programação mesmo. Depois, assim, passei por PHP um pouquinho antes, mas era uma coisa assim que eu não entendia nada do que eu estava fazendo. Era um curso, eu passava PHP durante uma semana, vamos dizer assim, não tinha banco de dados, de nada. Mas daí eu fui pro Pascal, lá mesmo eu aprendi, né, não era nem Delphi, eu usava um compilador chamado Pascalzinho, que compilava lá. Pascalzinho. Ia perguntar se era Pascalzinho. Pascalzinho, e daí usava isso aí eu comecei, cara, daí o Pascalzinho é tipo, tu ia construindo a interface como se fosse um DOS, assim, né, tu, tipo, mover cursor para a linha 3, coluna 44, daí eu printava uma hashtag, aí eu montava a interface assim, eu ia, tipo, de linha em linha, ia botando e ficava, cara, é bem louco, assim, aí eu passei pelo Java, né, todo mundo acha que tem que passar pelo Java, aí do Java teve uma parte ali dentro do curso que era um pouquinho mais focada em PHP. Ali naquela época, eu comecei também a fazer vários cursos online de PHP, na época era MX Masters, Up Inside tinha também. Comecei, cara, PHP, daqui a pouco eu já estava conseguindo construir alguns sites sozinhos, assim, né? Eu estava conseguindo criar alguns sisteminhas e tudo mais. E aí, daí para frente, fiz faculdade, entrei em um monte de linguagem que eu nem queria ter entrado. Na questão assim de web, não me agregou muito, né? A gente teve até umas matérias em web, assim, mas nada novo, né? Era tudo em Java. E eu não gostava muito, assim, não era muito minha cara. Aí por conta própria, JSPzão, né? JSP, JSF, Servlet. Servlet, cara, aí, tipo, isso aí não me agradava nem um pouco, assim, eu ficava, tipo, sem vontade de estudar. E aí eu comecei a estudar por conta própria, né? Eu entrei numa agência digital aqui de Rio do Sul como estagiário, e lá eles usavam PHP, JS e WordPress, né? E aí ali eu fui pegando jQuery, né? Fui aprendendo como manipular páginas, e aí eu lembro que, cara, eu ia para casa, tipo, eu lembro que eu ia para casa, assim, daí eu, tipo, final do expediente, ia para casa, aí eu fazia um script que quando, sei lá, quando o usuário clicava no botão, aparecia outra coisa. Aí eu mandava para todo mundo falar, galera, olha o que eu criei, não sei o quê. Tipo, eu ficava bem, assim, empolgado mesmo. Isso ali me empolgava bastante. E aí, cara, eu fiquei um bom tempo no PHP. Eu fiquei de 2011 até 2015, assim, bem focado em PHP mesmo. Trabalhei muito tempo com Laravel e era muito legal, assim, gostava bastante do framework, mas como eu falo, assim, na Semana Ministec, eu comecei a sentir a vontade de programar para dispositivos móveis, né? Só que daí eu chegava, olhava para Objective-C, olhava para Java e falava, cara, nem sonhando que eu vou aprender, não é que eu não conseguiria aprender, mas, tipo, não me dava vontade nenhuma de estudar aquilo lá. Tipo, eu ia ter que gastar um tempo do caramba para conseguir estudar aquilo tudo. E desenvolvimento na web, naquela época, para mim, back-end não era separado do front, né? A gente fazia o full MVC, vamos dizer assim. Era a view sendo retornada do back-end, e é isso aí que eu conseguia fazer, que eu sabia fazer.
Aí depois trabalhei um tempo com API REST, utilizei Angular 1 no front-end e utilizava Ionic no mobile. E aí eu comecei a ter bastante problema de performance, né? Eu fazia um sistema mobile para uma empresa aqui de Rio do Sul, trabalhava nessa empresa, eu trabalhei 1 ano e pouco lá. E, cara, assim, senti bastante problema de performance no Ionic. E aí, em 2015, que foi, se eu não me engano, quando o React Native foi lançado a público, eu e o Robson, a gente estava tentando montar. Cara, eu tô falando muito mais que tu perguntou pra mim, né? Mas eu e o Robson Não, mas tá tranquilo, velho. tava pensando em montar cara, assim, a visão de modelo de negócio que a gente tinha na época, o Robson que é meu sócio hoje, né? A gente queria montar um aplicativo, cara. A gente tá tentando montar um aplicativo. Aí a gente foi selecionar, cara, qual tecnologia que a gente vai utilizar. Aí a gente escolheu o React Native, ali naquele momento foi o primeiro momento, assim, que eu falei, cara, eu vou estudar isso aqui, porque isso aqui parece muito massa, o Facebook tá criando, não sei o que e tal. Na época não tinha vaga no mercado, era um negócio assim que eu tava estudando porque eu achei legal, assim, vamos dizer. E porque o Ionic não estava mais servindo para mim em questão de performance, assim, não estava legal. Aí eu comecei a estudar o React Native, ali pouco fui me apaixonando, estudei React JS, aí eu falei, cara, tô usando só JS Web e mobile. Daí eu lembrei, tipo, daí um pouco antes disso eu já tinha brincado com o Node, né? Eu tentei entrar numa eu fiz uma entrevista para um job remoto lá, eu passei a madrugada inteira estudando Node, gostei pra caramba antes disso, né? E aí eu lembrei do Node e falei, cara, vou utilizar o Node. Aí eu comecei a montar essa stack que a gente utiliza até hoje, né, que é composta por Node, React e React Native. E aí realmente eu consegui me sentir, consegui unir os dois mundos, que é conseguir ser full stack, que eu sempre quis ser full stack, desenvolver qualquer tipo de aplicação sem depender de qualquer outra pessoa. E ter produtividade nisso. Ter produtividade e conseguir ter segurança de falar, não, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu consigo ter domínio da linguagem e das especificidades de cada ambiente, vamos dizer assim. Basicamente isso, cara. Cara, pô, maneiro, Contei minha são história muitas. toda já, né? Acabou o meetup. Não, Bora. acabou, pessoal, agradeço aí. Não, tranquilo, até a gente acabar entrando em algumas coisas assim foi legal. Até tem algumas perguntas que o pessoal foi fazendo, mas teve alguns pontos que eu me identifiquei muito da minha carreira, da minha história com a tua história, que você falou, muita gente começou da mesma forma, né? Então, teve um momento na minha vida que enquanto eu estava indo de um curso para outro, daí sai de uma empresa, vai para outra, eu dei aquele pé atrás para ter certeza se era isso que eu queria. E graças a Deus, eu fico feliz que eu escolhi e continuei, né? E só deve aí também há vários anos. Você teve algum momento na tua carreira que você olhou assim antes de, putz, será que é isso que eu quero mesmo? Eu Com gosto do que eu tô certeza, cara. fazendo, mas e como é que você lidou com isso? O que rolou? Cara, eu tive muitos momentos assim. Eu acho que um dos mais fortes é quando eu tava nessa agência digital, ainda que eu comecei como estagiário. Eu tava quase completando 4 anos dentro da agência, trabalhando com, tipo, WordPress e Magento, assim, cara, eu tava, tipo, não aguento mais fazer isso. Só que eu também não sabia o que que eu ia fazer se eu não fizesse aquilo, sabe? Isso eu conto na Semana Ministec, na minha história, tipo, chegou um momento ali que eu tava, tipo, estagnado total. Eu não enxergava as oportunidades, pra mim era tipo, cara, as empresas que tem em Rio do Sul, se elas não estiverem contratando alguém com tecnologias diferentes do que eu estou trabalhando, eu estou limitado a isso. É isso que eu vou fazer. É isso que eu enxergava. Só tinha as empresas do Sul. Cara, trabalho remoto não passava nunca na minha cabeça. Eu achava que, tipo, se eu quiser trabalhar para uma empresa de São Paulo, beleza, eu vou me mudar para São Paulo, mas eu não tinha interesse nenhum em me mudar para uma cidade muito grande. E aí, naquele momento ali, eu pensei, cara, eu não sei o que fazer. Eu pensei muito em desistir da área, tentar seguir uma outra área. É, não era, tipo, fazer faculdade em outra área, mas sei lá, eu tava totalmente sem rumo, assim. Aí o que que eu fiz? Não sei se eu recomendo isso pra alguém, mas eu tinha uma certa segurança, tipo, morava com meus pais, não tinha nada a perder, eu fui lá e, cara, pedi demissão. Eu não sabia pra onde que eu ia, eu só pedi demissão. Uhum. E aí eu saí, um mês depois eu saí daquela empresa, aí logo depois uma outra empresa que tinha relação com essa empresa que eu saí, veio me procurar. Falou, né? Não, a gente tá querendo desenvolver. Foi essa que eu desenvolvi o aplicativo mobile em Ionic. Aí aquilo ali, tipo, quando eles contaram e tal, abriu os olhos um pouco mais, porque eu não ia trabalhar com WordPress, não ia trabalhar com Magento, ia trabalhar com tecnologias assim mais recentes, né? Eu fui trabalhar com Angular, que era a época do Ionic, que era em Angular totalmente. E aquilo ali me encantou.
aí eu comecei a voltar. Mas assim, eu acho que todo momento que eu tive de recaída, assim, da tecnologia foi por essa questão, tipo, de oportunidades, de às vezes não tá no emprego que eu achava tipo, eu não enxergava mais oportunidade, não enxergava futuro, não sei o quê, mas a tecnologia em si, ela não me desanimava, né? Eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei de programar e tal, eu era viciado. Eu sempre fui o cara que, tipo, no meu tempo de folga, eu programava porque eu realmente adorava fazer isso. Então, dali para frente, começou a surgir outras oportunidades. Eu fui conhecendo trabalho remoto. O Robson, que é meu sócio hoje, começou a trabalhar remoto, começou a me mostrar um pouquinho desse mundo também. Então, isso foi começando a clarear na minha cabeça. E eu acho que é algo natural, assim, esse processo, né? Tu consegue um trampo, às vezes tu dá teu sangue lá dentro, daqui a pouco tu já não tá mais tão animado. Esse é um problema, né? E hoje a gente tenta fazer esse trabalho na Rocket para mostrar para a galera o tamanho das oportunidades que existem no mundo de programação e que, cara, a gente como programador não precisa ficar, vamos dizer assim, se sujeitando a trabalhar em empresas que não reconhecem os programadores, né? Tipo, ninguém é obrigado, por exemplo, ficar 5 anos numa empresa ganhando R$ 2.000 para trabalhar com programação. Tipo, isso não tipo, dá para ganhar muito mais e dá para ir muito mais longe e dá para trabalhar muito mais feliz, vamos dizer assim. Hoje, a quantidade de vagas que existe no mercado, né, impulso aí para dizer, tipo, cara, Sim. a gente tem... Hoje, a gente como programador, sério, quem reclama por... Eu vi até o Felipe Deschamps falando isso no vídeo de hoje, ele falou, cara, quem reclama hoje como programador por falta de oportunidade, tipo, tem que repensar o que está falando, porque hoje a gente como programador, cara, a maioria das oportunidades estão voltadas ao nosso setor. Então a gente hoje, diferente de outras pessoas que trabalham em outras áreas, a gente, cara, Sobra, né? Sobra, vai. somos uns dos poucos que tem a oportunidade de poder escolher onde a gente quer trabalhar. Cara, falem, sei lá, com com primos de vocês que trabalham com outras profissões, se dá para ter essa escolha de onde tu quer trabalhar. Não é assim. Às vezes a pessoa tem que aceitar o que está aparecendo ali para ela na frente. Então eu acho que tem bastante disso também. Eu converso sempre com a galera que deve não fica sem emprego, né? Porque se você se você realmente ama a área, você é uma pessoa que sempre está procurando aí novas oportunidades. Você citou o Deschamps, inclusive. Uhum. Se você seguir aquelas dicas que ele colocou num vídeo uns dias atrás sobre o checklist do sênior, né? Pô, se você busca aquele tipo de coisa, cara, as oportunidades estão aí. Você precisa se qualificar e continuar, né, com a mesma energia. Para a gente fechar um pouquinho do teu histórico, eu tenho algumas perguntas que algumas Uhum. pessoas mandaram para a gente, mas para a gente continuar só rapidinho, carreira, tem duas perguntas aqui bem interessantes. Primeira é do Joel. No início, você pensou em trabalhar com desenvolvimento de games ou você já partiu direto para criar sites? Você mostrou ali o site do WoW, né? Mas você daí pensou, pô, vou para games ou curtiu fazer site e foi isso daí para frente? Assim, eu acho que naturalmente eu fui guiado para desenvolvimento web. Porque, assim, naquela época, hoje existe muito mais, mas naquela época, oportunidade para desenvolvimento de games era tipo remoto, assim, não tinha, sabe? Ou tu ia pro exterior para trabalhar numa empresa mais conhecida, assim, mas, cara, existiam poucos games, assim, a internet não existia game de celular, a internet não tinha essa ascensão de games que existe hoje, né? Era uma coisa assim. Mas, assim, sempre foi, cara, um sonho total poder trabalhar com desenvolvimento de jogos, né, e tudo mais. Mas, assim, eu fui me acostumando e fui gostando cada vez mais da área de web e mobile, e nunca foi, por exemplo, uma dor para mim trabalhar com isso ao invés de trabalhar com desenvolvimento de games. Mas claro que no início, assim, e eu fiz isso várias vezes, eu tenho até no meu GitHub lá uma vez que eu tava redesenvolvendo o Tibia com o React, e aí eu tive que parar, assim, mas estava ficando bem legal. Mas, cara, eu sou viciado em game, assim, então se eu conseguir unir programação com isso, beleza. Se vai ser desenvolvendo um game do zero, tanto faz. Mas, assim, eu sempre curti bastante integrar essas duas áreas, assim. Maneiro, maneiro mesmo. E o lance de games, na verdade, hoje ainda você tem bastante dificuldade de encontrar oportunidade, né? Você tem grandes agências ali, tem até as indies, né? Mas, pô, no web você tem muito mais oportunidades, né? Então, É. eu acho que a tendência é Eu acho que natural. Mas você, é uma indústria ainda que é um pouco mais
fechada, vamos se dizer assim, a novos profissionais. É uma indústria que geralmente um cara entra lá e ele fica 30 anos trabalhando, né? Aqui na programação a gente já tem algo mais ou menos assim que, tipo, sei lá, 2, 3 anos um programador dentro da empresa, ele já tá, tipo, saturado com necessidade Eu acho de que menos mudar. até. É, menos, assim, jogando no máximo, assim, né? Aham. Beleza. Tem mais uma pergunta também do Tarantini. Ele mandou duas, mas eu vou selecionar uma e depois a gente volta. Na hora que eu te perguntei ali, né, se você desanimou em algum ponto, ele perguntou: você ficou saturada da tecnologia que você trabalhava e não via outros mundos, ou outra coisa para te puxar para cima novamente? Cara, eu acho que eu fiquei saturado por falta de desafio. Porque por mais que eu estudava em casa outras tecnologias, por eu não utilizar aquilo lá no mundo real, pra mim era tipo não valia a pena, sabe? Eu ia pra casa, estudava uma coisa e ficava pensando, beleza, pra que eu tô estudando isso aqui se eu não vou aplicar no mundo real? Porque eu realmente não enxergava oportunidade para aplicar aquilo. Eu estudava em casa Ruby, estudava Python, né? Na época que eu estava nessa agência, na época eu ainda não estudava Node, mas eu não via como aplicar aquilo lá dentro. A tecnologia em si, ela nunca me desanimou, como eu falei antes. Eu tinha muita vontade de estudar outras tecnologias e tudo mais. Mas a falta de poder aplicar aquilo no mundo real e de trabalhar sempre e não ter desafio, tipo, vinha, sei lá, Diego, faz esse site com WordPress. Cara, eu não ia aprender nada novo. Eu ia, tipo, Uhum. só refazer o mesmo do mesmo. Tipo, seguir o roteiro, né? E ficar É, nessa aí. isso, cara, é algo bem ruim, assim. Esse foi o momento que eu descrevo lá na Unistec que eu tava estagnado. Porque estagnado, pra mim, essa é a descrição. Eu tava sem desafio, assim. Eu tava, tipo, não sei o que eu faço, sabe? Saquei. Bom, vamos para uma outra parte, que é a criação de conteúdo. A gente Uhum. bateu, inclusive, um papo lá no Podtech sobre isso, fazer o nosso jabá aqui, na onde a gente falou sobre educação e tecnologia, né? Mas, cara, qual que foi a parada, assim, que você contou a tua história com o Dev, né? Mas quando que você olhou assim e falou, eu tenho a capacidade de passar isso para frente, e hoje você tem até um negócio, né? Inclusive tem mais uma pergunta aqui que é das parcerias que você tem com o Robson, né? Quando que ela apareceu na tua vida e tal? Quando que você olhou é, que você poderia criar o Diego professor, instrutor, junto com o Diego Dev? Tá. Assim, eu sou uma pessoa que não acredita em talento. Eu acho que não existe. Eu acho que pessoas têm mais facilidade do que outras, mas eu acho que o trabalho duro é muito tipo, mais recompensador do que o talento. Eu acho que a pessoa que estuda muito mais, que pratica muito mais, é bem melhor do que uma pessoa que, sei lá, tem talento que as pessoas descrevem. Então, Sim. mas até, vamos dizer assim, até no momento que eu estava lá dentro do IFC, eu sinto que eu tinha uma facilidade, eu tinha um interesse muito grande em repassar meus conhecimentos. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tentava terminar o exercício do curso antes dos outros para eu poder ajudar todo mundo a chegar naquele resultado. E eu fazia muito isso. Tipo, o professor passava um desafio, eu tentava resolver o máximo, o máximo, o máximo, e eu pedia pro professor se eu podia ajudar o restante da galera que não tinha terminado. E aí, cara, isso foi um bom tempo. Eu também Você tinha. fez algum tipo de monitoria pra galera ou era uma parada tua mesmo, assim, Não, era de na querer? sala de aula. O professor, por exemplo, passava um desafio, né, uma tarefa, vamos dizer assim, vocês têm que fazer um Ah, algoritmo para resolver esse problema. Aí eu ia lá, fazia o algoritmo bem rápido e falava, professor, posso ajudar quem não tá conseguindo finalizar? E aí eu ia ajudar essa galera. E aí isso, cara, eu tentava fazer isso o máximo que eu podia. Quando eu fiz faculdade na UDESC, eu dei várias palestras, workshops, na época de WordPress também, porque eu ainda estava nessa empresa e tal. Então eu sempre tentei fazer isso. E eu tentei abrir outras escolas de programação antes da Rocket City, mas é, isso é uma coisa que, tipo, já deixo de lição para todo mundo que pensa em empreender, que é tipo, cara, se tu vai empreender sozinho, a chance de tu desistir no meio do caminho é 99,9% maior do que se tu tiver com outra pessoa junto contigo. Não quer dizer que tu obrigatoriamente precisa ter um sócio, mas, cara, ajuda muito. Então, quando eu fui tentar lançar essa uhum. primeira escola de programação, que na época eu chamava de Code Boss, eu acho que eu tenho o layout do site até hoje, não deu certo, né? A gente tentou Mas você botar não fez no page.tl.
Não, eu fiz, na época eu O desenhei no Code Bola. Photoshop, e fiz tipo HTML, CSS, assim. Que, Aqueles fatiava, né? exatamente, daí fatiava, exportava as imagens, não tinha borda redonda, cara, sei lá, era das antigas mesmo. Ah, e aí, isso aí não deu certo, né, como eu falei, eu só botei o site no ar, não sabia vender, não sabia fazer nada disso, tinha, tipo, vergonha de aparecer também, era bem embrionário, vamos dizer assim. E aí entra essa história do Robson aí, e do Clayton também, que são os meus dois sócios hoje em dia. Então a gente se conhece, eu conheço o Robson desde 2011 e o Clayton desde 2012. E o Robson ele trabalhou 2 anos comigo nessa agência. O Clayton ele trabalhou 2 anos nessa agência também comigo, então eu conheci os dois nessa primeira agência digital que eu trabalhei. E aí depois o Clayton trabalhou mais um tempo comigo num e-commerce, uh, que a gente ficou um bom tempo. E o Robson, desde que ele saiu ali da agência, ele saiu acho que no final de 2012, por aí, não lembro exatamente, ele começou a trabalhar remoto com o Ruby e ali a gente parou de conversar. E aí a gente voltou a se conversar só no final de 2000, ali 2015, no metade de 2015, sei lá, ali para. E aí a gente começou a conversar de novo. E aí voltou a amizade, a gente começou a conversar de novo sobre isso. E aí a gente formou essa parceria e essa história eu já contei várias vezes, mas tipo a gente, o que aconteceu? O Robson trabalhava remoto e eu e o Clayton a gente estava mudando para trabalhar remoto, né? A gente estava começando a trabalhar remoto para uma empresa que a gente trabalhava fisicamente antes. Aí o Robson tava meio tipo com abstinência de contato físico. Aí ele falou, cara, não, vamos, sei lá, vamos juntar todo mundo no lugar e trabalhar lá, a gente paga o aluguel e todo mundo trabalha remoto para lugar diferente, mas a gente trabalha no mesmo lugar, físico. Massa, pô. Fala, tipo um Aí coworking. a gente montou, daí a gente até ia criar um coworking, né? O nome é Covalley, o Instagram existe até hoje, Covalley. Ah, e, e aí lá a gente começou a trabalhar e tal, e até que um dia o Robson ele tinha muito esse desejo de empreender, né? Eu também tinha vontade. Daí no dia 23 de maio lá, eu lembro que o Robson tava assim, cansado, vamos dizer assim, do trabalho tradicional. E aí ele falou, cara, eu preciso empreender, eu preciso criar alguma coisa e o negócio vai ser agora, tem que dar certo agora, vai ser agora. E aí eu falei para ele, cara, então bora fazer junto, sei lá, uma escola de programação. E aí ele falou para mim, sério? Deu, sério. Dele, sério mesmo? Não, deu sério. E aí a gente juntou, eu, o Robson e o Clayton, e aí a gente fundou a Rocket City. Eu lembro que o Robson foi para casa, o Robson é publicitário, então no outro dia de manhã ele já estava com o nome, ele chegou e falou Rocket City. Cara, eu lembro até Massa. hoje a cena inteirinha, assim. Tipo, nem faz muito tempo, né? Faz, sei lá, 2 anos e meio, mas eu lembro exatamente, assim. E, e foi bem legal. E daí surgiu a Rocket City e a parceria que a gente tem até hoje, né? A Rocket City surgiu dia 23 de maio de 2017. Dia 30 de maio, que foi uma semana exatamente depois, a gente estava fazendo a nossa primeira live para tentar fazer a venda, vamos dizer assim, a pré-venda do nosso primeiro curso. Sem ter, cara, sem ter conteúdo, sem ter nada, assim. A gente só criou YouTube, Instagram, Facebook, E essas coisas. começou a fazer a parada. Pô, E maneira, cara. Isso é muito legal, cara. Eu acho esse tipo de iniciativa muito. Primeiro, assim, para a comunidade, uma parada muito nobre. Eu gosto muito de criar conteúdo, eu tinha podcast, blog, enfim. Mas quando você senta fazendo, não, vamos fazer uma parada maneira, bem pensada, isso é muito legal, porque você acaba impactando na vida. Por outro lado, você também tem uma baita responsabilidade, né? Porque o que você está ensinando vai mudar a carreira de outras pessoas, né? Isso é uma parada maneira. Até o Diogo perguntou aqui, Diogo Johnny, ele perguntou por que Rocket City? Você falou que foi um naming que o veio. Robson, ele, assim, eu tenho uma suspeita que ele usa algum tipo de substância, porque assim, ele é publicitário, né? A cabeça dele é tipo, cara, sério, o Robson, assim, tu chega, cara, o Robson, a gente tem quer criar um novo quadro no canal da Rocket City, que vai ser assim, assim, assim. Ele faz isso, ó. E ele fala qual que vai ser o nome, assim. Tipo, ele, cara, ele conta pra gente, né, que ele, como trabalhando como publicitário, ele trabalhou um tempo em jornal, revistas, uma coisa assim, e aí ele tinha trabalhos que ele tinha que, por exemplo,
durante um certo tempo, imaginar 100 títulos para a mesma notícia. Então, ele é um cara que, tipo, ele consegue lidar muito bem com isso. E aí ele foi para casa, provavelmente não dormiu direito, né, com a ansiedade que tava lá. Meu, a ansiedade era descomunal, assim, para sair tendo o que a gente tem hoje em uma semana. E todo mundo quer isso, né, quando começa com o negócio. É normal. E aí ele chegou e falou Rocket City. Daí eu e o Clayton, assim, ficamos tipo, what the fuck, que nome é esse, né? Tipo, a gente preferia Code Boss, que era o nome original que a gente tinha antes, que era Code e Boss, e, tipo, tinha código, não sei o quê. Ele falou, não, Rocket City, porque na época era CEO, se não me engano, hoje em dia é ex-CEO, que é originado de uma frase do ex-CEO da Google, o Eric Schmidt, que ele diz mais ou menos assim, se alguém te oferece um assento no foguete, você não pergunta qual assento, você simplesmente embarca. Né? Ele falou isso para uma funcionária e tal, que estava em dúvida se ia aceitar o emprego na Google ou não e tal, mas o que ele quer dizer com isso é que, cara, quando alguém te oferece uma oportunidade que vai mudar a tua vida, não fica perguntando, por quê? Onde? Como? Cara, vai porque vai dar certo. Sim, com certeza. Então, essa foi a nossa ideia com o nome Rocket City. E aí, quando ele falou isso, assim, a gente ficou tipo, pô, não, fechou, porque ficou muito massa, assim. Ó, a apresentação dessa até eu, né? Pô. Não, maneiro, pô, legal. Então a galera tá falando pra eu chamar o Robson pra entrevistar ele aí depois dessa. Cara, o Robson, assim, se vocês quiserem uma mentoria, uma live, assim, principalmente nessa parte de empreendedorismo, assim, é um cara que eu admiro, e isso eu já falei para ele 1000 vezes, assim, eu admiro ele muito, assim. O Robson é aquele cara, é um empreendedor nato, um empreendedor cascudo, que faliu 15 negócios para ser bem Acertar sucedido. um. Exatamente, que é totalmente parte do processo. É o cara que entende que a falha faz parte do processo, o cara que não se abala. Eu era o cara que, tipo, velho, tentava vender um curso lá, o que aconteceu muitas vezes, tá? Tem gente que acha que a Rocket City saiu vendendo curso e não sei o que era tudo bem. Cara, a gente abriu mais de 5 turmas para tentar vender curso e não vendeu nada. Então a gente ficou quase um ano inteiro sem vender nada, sem faturamento, zero. E toda vez que a gente fazia isso que não vendia nada, eu ia para casa, cara, derrotado. Eu não tinha vontade de voltar no outro dia. E aí, se eu não tivesse meus sócios para conversar, para botar a cabeça no lugar, tipo, é por isso que eu falei, eu já tinha desistido 1000 vezes. Tipo, é muito fácil desistir. É, cara, pô, deve ser bem desanimador aí. Você... Mas, cara, tem mais uma pergunta. O pessoal fez algumas perguntas aqui que eu vou deixar um pouquinho mais pro O final. Nilo, acho que é Nilo ou Danilo, me mandou uma pergunta no privado. Ô, Nilo, manda aí no aberto para todo mundo aí, que daí é É, mais isso fácil. que é. Isso, galera. Mande aí que daí a gente vai selecionar algumas a gente faz, algumas a gente acaba inserindo aqui na conversa, né? Mas, cara, falando um pouquinho, criação de conteúdo, beleza, tecnologia, mas tem duas paradas que você criou que eu achei maneiro, e eu queria pegar a tua experiência. Como foi fazer parte da organização de uma TED? Que eu vi que você fez parte, faz, né? Sim. Parte da TEDx aí É, da tua cidade, né? Como que é essa parada aí de organizar um tipo de evento completamente diferente de tecnologia, mas ainda assim super mega relevante? eu organizei aqui em Rio do Sul tanto o TED quanto o Startup Weekend, né? Que são 2 eventos bem relevantes, assim. O Startup Weekend totalmente focado em empreendedorismo, tecnologia e tudo mais. E o TED já bem mais focado num propósito, vamos se dizer assim. E, cara, eu entrei nessa parte da organização do TED porque realmente o propósito do TED tem muito a ver com o meu propósito. Eu até uso muito uma camiseta aqui que eu ganhei, que nela tá escrito Teach Everything You Know, que ensine tudo que você sabe. E o TED, ele tem muito esse propósito de compartilhar conhecimento, compartilhar propósito, Inspirar inspirar ideia, as pessoas. Cara, isso assim, a hora que eu comecei, porque assim, eu não era um consumidor de conteúdo do TED, de TED Talks e tudo mais. A partir do momento que eu fui organizador, eu passei a consumir esse conteúdo e percebi o quão relevante é esse conteúdo e o quão inspirador, né? Eu tenho até, logo eu mando aí um link no chat.
Cara, tem umas palestras assim no TED, assim, que umas talks, né, que a gente chama, que é umas paradas Uhum. assim muito boas, assim, às vezes a gente Arrepiantes, né? a gente como programador às vezes fica muito vendo conteúdo técnico, mas cara, tem tanta coisa legal assim que às vezes vale a pena assistir que não é só conteúdo técnico e no TED eu encontrei bastante isso, assim. Então eu fui organizador do TED já há 2 anos, né? A gente já organizou 2 TEDs inteiros. Agora a gente vai pro terceiro ano que vem e foi muito bacana, assim, deu para conhecer histórias e sair um pouquinho do nosso mundo, assim, fantásticas, assim. Pô, maneiro, cara. Em cima da... Na verdade, essa é uma pergunta mais minha do Uhum. que a galera possa ter, porque eu também tenho aí a intenção de organizar um TED, e é justamente por isso que você falou, né? A gente fica muito travado, assim, né, em tecnologia e tal. E isso é maneiro, pô. A gente tá na área, acho que, mais rápida e que tem mais possibilidades que qualquer outra área. Talvez medicina tenha algo semelhante, né? Mas quando você assiste TED, você, tipo, lida com realidades completamente diferentes da tua. Isso é muito maneiro, né? A galera com muita energia. E da Startup Weekend foi mais uma parada de negócio, aí você já tava com a Rocket City? Não, Como não, que não tava foi? com a Rocket City, não. Porque mesmo antes da Rocket City, como eu falei, cara, onde que eu pudesse estar metido de voluntário para poder ajudar e compartilhar algum tipo de conhecimento, ajudar a comunidade, eu tava. Então, assim, são eventos totalmente voluntários, né? A gente não ganha nada com isso. Eu não tinha Rocket City ainda Sim. na época. E, e eu fui, assim, realmente meter a cara e vendo o que dava, assim. Daí eu participei do Startup Weekend, em Jaraguá do Sul, e depois eu comecei a organizar aqui em Rio do Sul. Esse ano eu não Pô, pude maneiro. organizar porque eu tava viajando, mas ano que vem eu quero com certeza estar participando lá junto com a galera. Porque você vai lidar com umas paradas muito, também, mais uma vez, né, diferentes do teu padrão e abre isso, talvez, para ideias mais, aí que você vai Ah, cara, aplicar na tua vida, né? acho que assim, não interessa muito o evento, claro, se tiver relação com a tecnologia, melhor ainda, mas uma das coisas, cara, eu falo isso, o pessoal entra por uma orelha e sai pela outra, eu acho, mas, porque é muito clichê, né, mas a parada mais importante no mundo, não interessa qual o teu objetivo com programação, ou o teu objetivo profissional, é conhecer pessoas. Então, tipo, sei lá, Com é, certeza. quem tem mais chance de entrar na Impulso, por exemplo, eu que conheço o Luiz, sei lá, para uma vaga que eles abriram e que é o Luiz que vai participar do processo de contratação, ou uma pessoa que mandou currículo. Tipo, conhecer pessoas, Sim. tu ter relacionamento com pessoas dentro das empresas, e não só empresas, cara, vai te abrir tanta porta, que tu nem imagina, assim, às vezes é que nem eu chamo, assim, de efeito borboleta, assim, é uma paradinha que tu faz aqui que desencadeia tanta coisa na frente, assim, por tu conhecer as pessoas, que é fantástico, assim, o processo que acontece. Inclusive não é à toa que a gente usa o nome Network, né? Aqui na Impulso, na comunidade, que a gente tem bem esse lance aí. Eu já, pô, já entrei em empresas maneiras, já conheci pessoas maneiras justamente pelo Network, né? Uma pessoa conecta você com outra e, pô, se não fossem as conexões que você tinha, foi mais trabalho, né? Mas hoje você não tava com a Rocket City se você não tivesse conhecido o Robson, o Cleiton, né? Então, Exatamente. Ou se eu tivesse é, me fechado a conhecer eles, né? Se eu tivesse sido uma pessoa, sei lá, arrogante de tipo, não, não quero amizade, não sei o quê. Então, tipo, foi mais cara, foi por eu ter me aberto tanto, assim, né? E ter conversado com eles, ter feito amizade que originou isso, né? Tipo, pô, e é por isso que eu te chamo, tipo, de efeito borboleta, sabe? Tipo, pô, imagina se eu não tivesse ido nessa empresa pedir estágio, porque eu conhecia o sócio-diretor da empresa e ele me contratou porque eu conhecia ele, eu pedi estágio lá, ele me contratou, lá eu conheci o Robson, conheci o Clê, tipo uma parada que desencadeia tanta coisa que se tu vai parando para pensar como que acontece os grafos, né, das conexões que geram esses resultados, é uma parada tão louca assim que, tipo, a gente não acredita que aquilo que acontece assim de forma tão bonita, né? pô, com certeza. Cara, a gente está indo mais ou menos já para o final, então eu vou pegar algumas perguntas aí dentro do tema Rocket City. Vou responder Beleza? rápido, prometo. É, não, tranquilo. Vamos aí até você cansar, até a galera querer ir embora. Tá tranquilo. Primeiro, você tá aí nesse estúdio novo, bonito, eu comentei antes da gente começar a meetup e tal, né? Vocês
tenho usado aí nos vídeos e tal. Vocês estão com a ideia de fazer uma parada presencial ou ainda não é o momento? Não, a gente não vai fazer curso presencial. Tipo, não vai ter. O que acontece? A gente vai ter evento presencial e meetup. Isso é uma coisa que pode esperar, tipo, a gente vai ter muito meetup acontecendo em todo o Brasil ano que vem. Então a gente está investindo muito em Ó, que massa. a gente chama isso de, mas isso é totalmente spoiler, assim. A gente está formando aqui dentro da Rocket City a gente chama de Space Squad, que são pessoas fortemente ligadas à Rocket City, que não diretamente trabalham na Rocket City, para organizar meetups em todo o Brasil. Então é isso que a gente está abrindo agora. Todo mundo vai poder participar do Space Squad, vai ganhar todos os kits, brindes para distribuir no meetup e tudo mais. Então vai ter meetup em todo o Brasil. E a gente vai ter, provavelmente todo ano, né? Claro que esse ano aqui vai ser a nossa experiência, o nosso teste, nosso primeiro evento presencial que a gente vai fazer em São Paulo, que é o Rocket City Experience. Essa primeira edição rola em São Paulo, a próxima, não faço a menor ideia. Então, a gente vai rolar o Rocket City Experience, dia 25, 26 e 27 de novembro, lá no São Paulo Expo. A gente já está aí com as inscrições bem quase esgotadas, vamos dizer assim. Então, a gente ainda abre mais o quarto lote, ainda tem mais os alunos da próxima turma que vão poder ver se eles vão querer participar ou não. Então, a gente vai ser um evento muito grande, assim, cerca de 800 pessoas participando, 800 devs que são focados nessa stack que a gente está trabalhando. Não precisa obrigatoriamente saber a stack, mas tem que ter interesse em conhecer, e porque vão rolar 50 workshops lá dentro, né? Quase 50 workshops, vão rolar hackathon, então vai ter palestras também, não palestras, né? Porque não vai ser um evento de palestra. A gente, se fosse para criar evento de palestra, a gente investia nos eventos que já existem no Brasil. Então não é um evento de palestra, é um evento totalmente de mão na massa, por isso que é evento de workshop, hackathon, e aí as únicas palestras que vão ter, que não dá nem para chamar assim, que é mais uma conversa, vão ser com empresas, né, que contratam, né, programadores nessa área e vão lá falar um pouquinho, tanto falar um pouquinho sobre o processo deles e como se destacar como programador e tudo mais, e também vão estar lá dentro diretamente contratando os devs que vão estar lá. Então a gente vai ter várias empresas lá dentro, diretamente chamando a galera para dentro das oportunidades. Mas eu acho que presencial é isso que a gente vai fazer. Pô, maneiro, cara, legal mesmo. A galera perguntou aqui, né, justamente, acho que por causa do estúdio novo aí, não sei, imagino que deve ser bem maior de onde vocês estavam, não sei se é o mesmo ou não, mas Não, o outro acho que estúdio que eu tava era um uma quarto. gaiolinha, assim. Tipo, eu não... Maneiro. Cara, era bem difícil gravar, assim. Bem pequeno. Tá. Bom, tem mais uma aqui sobre a Rocket City, que é o seguinte: vocês chegaram a cogitar criar outras escolas, daí colocou entre aspas, por algum motivo, focadas em outras stacks. Aí eu já queria que você entrasse um pouquinho e explicasse para a galera o mini-stack. Eu sei que é um termo que inventado, né? Mas que não é que vocês inventaram, mas que sintetiza aí bem as tecnologias que vocês ensinam e trabalham aí na Rocket, né? Explica um pouquinho o que é o mini-stack, Show. por que vocês escolheram Assim, essa. o Robson antes da... Desculpa, quer terminar, Luiz? Não, é isso aí. Ah, tá. O Robson, antes da gente começar a Rocket City, ele tentou dar curso de Ruby. Ele deu até curso de Ruby, mas ele não gostava muito de fazer o papel pessoa ensinando, né, o de educador. Ele preferia fazer o papel mais de negócio, vamos dizer assim. E a Rocket City, muita gente não conhece, mas a gente começou meio que como uma escola de empreendedorismo barra tecnologia. Por isso que eu digo que a gente é totalmente startup, né? Startup está sempre correndo atrás do modelo de negócio. Então, no começo a gente era bem, cara, nada a ver com o que a gente é hoje. Tanto que o nosso primeiro curso que a gente tentou vender, que era o Jumpstart, né, que a gente tentou criar uma turma, ele era um curso focado em programadores tirarem as suas ideias do papel e darem vida aos seus negócios, vamos dizer assim, às suas próprias startups. E aí, junto com esse curso, a gente dava curso também de tecnologia. Era um emaranhado de coisa, então a gente... E o curso de tecnologia naquela época não era com a stack que a gente está hoje, era com a stack que a gente dominava. Né? Porque por mais que a gente quisesse utilizar essa stack full JavaScript, a gente já tinha esse negocinho de que, cara, não tem como eu ensinar uma stack que eu não tenho conhecimento sólido de mercado sobre ela. Então, lá no comecinho, a gente tinha vontade de dar curso, aí era de Laravel, por exemplo,
com Vue.js. Massa. Então era uma coisa totalmente diferente, porque o Clayton trabalhava muito com Vue, era para ele gravar junto comigo, eu trabalhava muito com Laravel, e aí a gente queria juntar isso. Mas, cara, não deu certo, assim, não era... E aí, ali a gente começou, muito tempo a gente ficou estudando e tal, e aí depois só que a gente reuniu tudo nisso que a gente chama hoje de OmniStack, né? A OmniStack, como tu falou, a gente traduziu para esse termo, né? Porque isso é coisa da cabeça do Robson também, que é basicamente um nome que a gente deu para simbolizar esse conjunto das 3 tecnologias, Node, React e React Native, né? Massa, beleza. Mas o conceito Omni mesmo, então, é uma parada mais Rocket City. Mas eu acho legal que muita gente está começando a usar isso no mercado. Eu já vi até algumas oportunidades. Até esqueci de mandar para você, depois eu mando se você quiser. Que a galera pensou, deve que tem experiência com a OmniStack. Não, Isso a achei gente massa, assim. isso a gente está tendo bastante respaldo também dos alunos. Tem vários alunos, eu tô postando todo dia um no Instagram, assim, porque todo dia tem uns 2, 3, assim, eu tô postando lá, que é dev que fala, cara, eu cheguei na oportunidade lá e aí eu falei, não, eu tô estudando a stack da Rocket City. Aí os caras já sabiam exatamente o que ele ia estudar, como que ele ia... tipo, os Lidar e tal. recrutadores, eles já estão se acostumando com a ideia de ter alunos da Rocket City chegando até eles, e aí eles pensam, não, se o cara tá estudando isso aqui, eu já sei aonde ele vai chegar. Então, eles já conseguem fazer esse match, vamos dizer. Pô, que maneiro, cara. Isso é sensacional, cara. Deve ser. Imagina que Sim. quando o Robson chegou com o nome, vocês não tinham imaginado que depois o mercado ia mudar com a Não, chegada de vocês, cara. Isso é. Não é querer puxar o saco, mas, tipo, se eu tivesse na posição sentada aí do teu lado, eu ia estar muito, muito realizado ver uma parada não, mas dessa. com certeza eu tô. Cada depoimento que eu recebo de aluno, assim, é isso, assim, é isso que é mais gratificante, assim, né? Tipo, a gente recebe cada feedback, assim, cada depoimento que é uma parada sensacional, assim. Tipo, meu, sério, tem cada depoimento, assim, que às vezes dá vontade quase de chorar, mas é Que massa. fantástico, assim. A galera, tipo, pô, saí de um trabalho, por exemplo, como motoboy e estudei com vocês e agora tô trabalhando como pleno dentro de uma startup e tal. Então, tipo, pô, tu muda a vida dos caras. Isso acho Claro. que a nossa maior taxa de sucesso é a quantidade de pessoas que a gente consegue levar para esse próximo nível, né? A gente jamais mede, por exemplo, a nossa meta da Rocket City jamais vai ser uma meta de faturamento, uma meta de inscrições no Bootcamp. A nossa meta ela é sempre em número de alunos que a gente consegue fazer finalizar o Bootcamp e fazer chegar no mercado ou nos próximos objetivos dele. Então a gente tem esses 2 números muito bem no pé da letra, assim, para saber exatamente onde que a gente está caminhando. Maneiro. Pô, hoje, então, até foi uma pergunta que lançaram no chat aqui, eu procurei, não encontrei. Hoje, a forma que a Rocket City ganha dinheiro, de fato, é com o Bootcamp. Isso. Então, tipo, é a Só com o forma como Bootcamp. vocês conseguiram monetizar. Vocês criam conteúdo pra caramba aí, Instagram e YouTube, e daí, tipo, se a galera quer fazer uma formação, vai pela OmniStack, daí, pelo Bootcamp, de fato, né? Exatamente. Não, maneiro. É uma forma de ganhar dinheiro, é continuar criando conteúdo que a galera vai consumir. Tem uma pergunta aqui, cara, que eu achei muito legal, do Eric Campos. Ele falou assim: Diego, você mencionou no tocante a sua primeira tentativa. No tocante, não tem como não lembrar Bolsonaro falando. No tocante, aí, ó, a sua primeira tentativa de empreender com a Code Boss. O lance também de não gostar muito de aparecer e vender. E hoje eu vejo que você se expressa muito bem, é a única cara que eu vejo da Rocket City, ou seja, é o garoto propaganda da empresa. O Cleiton te ajudou nisso com técnicas de venda? Você procurou ajuda? Fez algum curso ou algo do tipo? Cara, fiz nada. Foi tipo Nasceu com uma voz bonita e resolveu. Não nada, foi que nem eu. nada, cara. Não, eu odiava aparecer. Eu odiava aparecer. Não sou bom vendedor, né? E foi meio que por livre, e espontânea obrigação. Então, tipo, sabe quando é meio que é tipo assim, quem não quer ser, levanta a mão. E eu fui o último a levantar. E aí tava eu, o Robson e o Clayton na mesa, assim, e eu fui o último a levantar a mão. E aí eu tive que ser. E aí, cara, nossa, assim, eu deixei como privado os primeiros vídeos da Rocket City, mas era um desastre total, cara. Tipo, como é que eu comecei no começo? Eu escrevia todo o texto que eu tinha que falar num TXT e lia aquele texto, gravava o código separado e depois sincronizava os dois. Nossa, ficava horrível, assim.
E, não sei, eu achava horrível, né? Mas eu tava compartilhando conteúdo e, tipo, pra mim, tava no caminho, vamos dizer assim. E aí, a primeira vez que eu fui, tipo... Nossa, nessa primeira live que eu fui fazer, eu tava tremendo tanto, cara. Mas tremendo tanto, assim. Eu falava tudo errado. Meu, assim, foi uma... Tipo, foi bom pra primeira vez. Mas, assim, cara, eu sou muito da opinião... Eric, né, que falou. Cara, Isso. joga o chapéu pro outro lado. Tipo, se tu tem vergonha de aparecer, por exemplo, cara, começa a fazer live na Twitch. E aparece, tipo, não falando nada no início. Tipo, tu só vai conseguir vencer teu medo, tipo, fazendo. Mesmo que saia horrível no começo, e vai sair, é um processo natural. A não ser que, sei lá, às vezes tu é muito bom e tu não sabe. Mas processo de venda é a mesma coisa. Se tu tem medo, às vezes, de bater porta em porta para vender a tua ideia e tal, é a mesma coisa. Tu fica criando uma parada na tua cabeça que vai ser negado, que vai ser rejeitado, que ninguém vai querer, não sei o quê. E às vezes tu percebe que não é nada disso, assim. Às vezes o mercado é mais aberto do que tu imagina. Mas assim, eu não sei se eu tenho Ah, uma dica certa, assim. até porque a outra pessoa que vai estar falando com você, ela não fez toda uma mega preparação, outra não sei o que, para te falar alguma coisa, né? Tipo, a gente está conversando aqui, né? E Mas quem estamos tiver a aqui no papo. oportunidade de fazer curso, por exemplo, curso de oratória e tal, tudo isso ajuda, né, cara? Sim, com certeza. Isso que você falou até me identifico bastante ali na época do PodTag. Para quem não conhece e entrou depois, PodTag foi um podcast de tecnologia. O Diego até foi host na terceira temporada. Logo está de volta, talvez. Aí eu também tipo, eu tinha muita dificuldade de ficar com muito medo de falar algumas coisas. Aí eu até dar uma dica: faz Twitch, também faz podcast, porque você não vai estar em vídeo. Então você vai ter um pouco mais de influência para falar. Aí quando você tiver coragem, tu abre o vídeo aí. Eu, por exemplo, nem minha voz, nem meu rosto ajuda muito, mas tô aí, né? Cara, mas Estamos. é complicado, assim. Na primeira Campus Party que a gente foi convidado, a gente tava assim, eu tava mais ou menos 3 meses aparecendo no YouTube, assim, tentando fazer vídeo, né? E aí a primeira Campus Party que a gente foi, daí o Pedro Renan convidou a gente, eu fui dar um workshop de React Native e tal. Foi em início de 2018. E aí eu fui lá e falei pra ele, não, quantas pessoas vão ser no workshop? Ele falou, dá umas 15 pessoas, é o que cabe na mesa aqui. Eu falei, 15 pessoas, cara? De boa. Tipo, se eu não conseguir repassar conhecimento, eu vou ali, 15 pessoas, eu consigo quase que ajudar individualmente cada um. Aí eu cheguei lá, velho, eu tava, tipo, 34 horas sem dormir, porque eu não consegui dormir de ansiedade, né? Fui de avião pra lá. Eu fiquei 30 e poucas horas sem dormir no primeiro dia de workshop. Eu tava, tipo, virado, tipo, Caramba! em Red Bull e café. Eu tava, tipo, nossa, detonado, assim. E eu cheguei lá, os malucos arrastaram mesa pra perto e deu 70, cara, 80 pessoas, assim, no primeiro dia de workshop. Maluco, aquilo lá, tipo, eu olhei assim, eu falei, cara, seja o que Deus quiser agora. E aí, eu lembro que o primeiro dia de workshop, ele não foi tão bom, cara. Eu imaginei uma aplicação megalomaníaca, assim, e não conseguiu dar certo. Aí eu comecei a ficar desesperado no meio, assim, passei a aplicação, no final funcionou para a maioria da galera e tal, mas alguns não conseguiram fazer e tal. No segundo dia foi muito melhor, mas assim, cara, tu nunca vai estar preparado. Não existe essa coisa de eu vou estar preparado para... Não existe, cara. Eu fico nervoso hoje qualquer vez que eu vou fazer uma live, toda vez que eu vou subir num palco, toda vez eu fico nervoso, que faz parte, é bom, te deixa alerta, mas tu nunca vai estar preparado. O importante é, cara, joga o chapéu pro outro lado, digo arrisca e vai. Maneiro, show de bola. Tem uma última pergunta aqui, porque a gente já chegou 8h30, que eu achei muito legal, até vou complementar um pouco. Seguinte, a Rocket City, ela tá numa cidade que não é tão grande, Rio do Sul. Uhum. É, comparado a São Paulo, Curitiba, Sim. Florianópolis, que está ali do lado. É, vocês, tipo, sediaram a parada ali? Vocês moram ali? Ou vocês, tipo, veem que vocês viraram referência na cidade? Qual que é o motivo de vocês continuarem em Rio do Sul? Aí eu complemento com a pergunta aqui do Vitor, que ele perguntou, cara, você nunca pensou em sair do país? Nem, né? Você tem programador BR, Lucas Montano, Felipe Deschamps, essa galera que pega Marco Uhum. Bruno, Uhum. cria conteúdo e vai embora. Você não... Qual que é o lance de Rio do Sul especificamente e por que você não seguiu uma carreira para fora? Tá, legal. São duas perguntas diferentes. Tá. Vou responder a da carreira antes, eu acho que é mais rápido. A da carreira, assim, acho que todo mundo já pensou em ir para fora, mas eu nunca tive tanto coragem de ir para fora
e eu nunca tive, vamos dizer assim, é porque assim, o Felipe, ele teve os seus motivos de ir para fora, vamos dizer assim. Eu não, o programador BR, não, já cheguei a conversar com ele, mas não sobre isso. Com o Montano também não cheguei a conversar sobre isso especificamente. Mas, assim, eu nunca tive um motivo em específico para ir para fora. Ah, porque lá para fora a vida é muito melhor, não sei o quê, tu ganha em dólar. Não sei, tipo, não é só isso, sabe? Tipo, que vai diferenciar para mim. Se eu tivesse tendo, sei lá, algum problema muito sério aqui, que lá fora seria resolvido, beleza. Aí eu acho que sim. Mas eu acho que, cara, tem muito pro tipo de projeto que a gente está fazendo da Rocket City, principalmente aqui dentro do Brasil, não faz sentido nenhum eu estar fora do Brasil. Então, tipo, a gente tem que estar aqui no Brasil fazendo evento presencial, fazendo meetup. É a única maneira da gente conseguir, pro tipo de projeto que a gente está fazendo, né? O projeto, por exemplo, do Felipe e deles ali, que é mais YouTube, Uhum. é outra coisa, que daí consegue ser mais sem fronteiras. Mas o tipo de projeto que a Sim. gente está fazendo, que a gente quer fazer também esses eventos presenciais, meetup, cara, a gente precisa estar aqui. A gente precisa estar se comunicando fisicamente com as pessoas para mostrar que é real, que é possível e tudo mais, quebrando barreiras. Então, precisa estar aqui. E aí, a Rocket City, ela nunca saiu de Rio do Sul especificamente. A gente já pensou, por exemplo, de levar a Rocket City para Floripa, já pensou em levar, em criar, por exemplo, um escritório em São Paulo, por exemplo. Não são coisas que eu descarto totalmente, mas eu acho que é muito mais provável, por exemplo, a Rocket City daqui a pouco criar uma filial, vamos dizer assim, em um país vizinho, do que criar em São Paulo, por exemplo, uma cidade grande. A gente não tem interesse nenhum em morar em São Paulo, não bate muito com o nosso estilo. O Robson é paulista, morou 10 anos lá, ele não aguenta mais São Paulo, então a gente também não é muito desse estilo. Floripa era um lugar realmente, assim, teria tudo para ir para lá, mas eu não vejo também muito problema de estar aqui. A gente está perto de Floripa, para a gente aqui é tranquilo, 2 horas de viagem, então, assim, a gente vive num lugar bem tranquilo, né? E não sei, a gente gosta bastante de ficar aqui, a gente vê o nosso negócio muito, como o nosso negócio é muito online, né? A gente não vê muita barreira, sabe? Ah, dificilmente a gente teve que fazer alguma parceria que a gente teve que conversar com alguém presencialmente. E olha que a gente tem parceria com muitas empresas, assim. Pô, maneiro, cara. Isso é legal. E eu acho que tem até um lance de valorizar onde vocês vieram, né? Tipo, acho que isso muita empresa pega, cresce muito, daí vai bem na contramão do que você está falando, né? Vai para São Uhum. Paulo, vai para Rio de Janeiro, daí pô, cresce. Acho legal isso de manter raízes, né? Isso é maneiro. Galera, a gente chegou em 8 e passou um pouquinho até, inclusive, do horário, mas eu queria fazer 2 jabás rapidão. Primeiro, Diego, você quer deixar algum jabá aí? Acho que a semana o Mistec tá rolando, quer convidar a galera para alguma coisa Eu acho que todo específica? mundo já sabe também, né? A gente. Aham. E a pessoa não me vê todo dia no YouTube, eu tenho que conversar com o pessoal lá Vai da Google, começar a ver lá, agora. porque. Não, mas é isso aí, basicamente. A Semana Ministec tá rolando. E acompanhar a gente no YouTube, participar da nossa comunidade no Discord, onde a gente puder estar entregando conteúdo, a gente vai estar. Então, em todos os canais possíveis. Pô, maneiro, legal mesmo. E, bom, galera, como eu falei lá no começo da Meetup, a gente tem uma parceria com a Rocket City. É, então, se você faz parte da comunidade do Rocket City, é legal você participar da comunidade Impulso. Faz parte da comunidade de Impulso, é super legal fazer parte também da comunidade do Rocket City, né? Eu vou pedir aqui para a Thaís e para o Fábio deixarem 2 links para vocês. O Diego, se quiser colocar também o link ali da comunidade, que é o seguinte, galera, a comunidade da Impulso, como eu estava falando no começo aí, nós somos mais de 14 mil pessoas, quase 15 mil, aí acho que mais uns dias a gente bate 15 mil. Tem muita gente da Rocket City ali, tem muitos alunos, uma galera bem engajada. O pessoal hoje mesmo estava conversando, inclusive, sobre a Unistec, batendo um papo maneiro. Então, a gente vai trazer bastante conteúdo de JavaScript, talks, enfim, vários eventos. Nossa pegada é mais online, então a gente vai organizar vários eventos e é legal que você esteja na comunidade para ficar sabendo disso. Então entra ali no link que a Thaís colocou agora. E cara, um pedido muito importante para todo mundo que está aí, para as 43 pessoas que ficaram com a gente até o final, tem o link de avaliação do evento que é anônimo. Eu testei aqui, ela dá menos de 1 minuto para preencher. Totalmente anônimo, é só para a gente saber assim, se tipo, vocês curtiram esse formato, quem vocês querem ver na próxima e tal. Coloque lá, é rapidão mesmo de preencher e mega importante para nós aqui da organização das meetups. Beleza? Diego, vou
a hora de puxar saco, né? A gente já se conhece há um tempo, né? Mas muito legal, cara. É sempre muito legal de ouvir a sua história. Eu gosto muito, eu acho que o que a Rocket City faz é uma parada ímpar. Esses dias a gente estava conversando no time aqui da Network, né? Da galera que faz a gestão da Network, tentando mapear outras comunidades que nem a Rocket City. Isso não existe. O que vocês fazem é uma parada muito ímpar, inclusive para fora do país. Assim, acho que a gente não encontrou uma referência como o que vocês fazem. Então, pô, parabéns aí. Legal a tua história, pô, é muito maneira, muito cheia de momentos em que você acho que convergiu para o lugar certo. Foi legal que você não teve um dia, você falou, cara, eu estava indo para um lugar muito errado e voltei. Eu acho que você fez uma trilha muito legal e eu queria te dar os parabéns por isso e agradecer por ter participado aí, contado essa história toda aí pra gente. Obrigado, cara. Foi bem legal participar. É sempre bem interessante falar com todo mundo. E é isso aí, cara. Onde eu puder estar me enfiando para ajudar, poder repassar qualquer tipo de conhecimento, eu vou estar. Então, sempre que quiser me convidar para qualquer tipo de Maneiro. experiência como essa, pode chamar. Bola. Galera, mais uma vez aí os links estão aqui na comunidade. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, tá aqui embaixo ou do lado, em cima, enfim, aqui ao redor vai ter os links para a comunidade da Rocket City, para o site da Rocket City, para a comunidade do Impulso, enfim, todas as nossas formas de entrar em contato com as pessoas envolvidas aqui nessa meetup. Beleza, galera? Grande abraço para todo mundo. Vou parar de gravar aqui. Se alguém quiser falar uma coisa pro Diego, a hora é agora.